Olá, galera! Sejam bem-vindos ao canal Triângulo do Crime. Hoje nós vamos falar sobre um criminoso que, apesar de ter assassinado 3 pessoas da mesma família, ficou conhecido na mídia por um outro crime bizarro que ele cometeu, mas que não deixou mortos. Hoje nós vamos falar sobre o garoto na parede. Mas antes de começar essa história, eu peço que vocês me ajudem se inscrevendo no canal e deixando o like de vocês nesse vídeo. Agora vamos ao caso. Daniel LaPlante nasceu em maio de 1970 em Townsend, uma cidade de Massachusetts. E desde cedo, a sua vida não foi fácil, porque ele sofria abusos psicológicos e sexuais de seu pai e seu padrasto. Na escola também não era nada tranquilo, porque Daniel sofria bullying de seus colegas que o achavam assustador e estranho. Quando tinha uns 10 anos, ele passou a ter acompanhamento psiquiátrico, por causa da sua aparência, da sua falta de higiene e do seu comportamento. E então ele foi diagnosticado com transtorno de hiperatividade e com dislexia. E por esse motivo, ele tinha muitas dificuldades durante as aulas e tinha muita dificuldade também na sua vida no geral. Além disso tudo, Daniel também sofreu abusos sexuais do seu psiquiatra. Já na adolescência, ele começou a invadir residências e realizar pequenos furtos. Mas com o passar do tempo, ele passou a sentir prazer em apenas entrar nas residências e trocar as coisas de lugar. Para os moradores ficarem assustados, ele fazia esse jogo psicológico. No ano de 1986, ele já estava cansado de só praticar pequenos furtos e mexer com o psicológico dos moradores. Então ele decidiu que queria fazer mais. Então ele começou a ligar para a casa de Annie Andrews, uma garota de 15 anos que tinha recém perdido a sua mãe para o câncer. Ele ligou para ela. Quando Annie atendeu, ele se apresentou, disse que estudava na mesma escola que ela e falou que tinha conseguido o seu número de telefone com alguns colegas. Ele se descrevia como um rapaz muito atraente e alto. Era muito educado durante as conversas, disse que morava na vizinhança e depois de um tempo de conversa, ele convenceu Annie a aceitar a sair com ele para tomar um sorvete. Quando Daniel tocou sua campainha, Annie abriu a porta e já viu que ele não era nada daquilo que ele tinha falado. Ele era meio estranho e era bem mais baixo do que ele havia dito, mas mesmo assim ela resolveu dar uma chance para ele. Durante esse encontro, Daniel ficou fazendo perguntas desconfortáveis para Annie em relação à mãe dela. Ela tentou aguentar o máximo possível, mas depois de um tempo ficou tão insuportável que ela simplesmente levantou e foi para casa, enquanto Daniel tinha ido ao banheiro. Só que agora ele já sabia onde ela morava. Annie morava com seu pai e sua irmã mais nova. Só que seu pai passava a maior parte do tempo fora de casa trabalhando. Então ela costumava ficar sozinha com a sua irmã. Depois daquele encontro horrível com Daniel, ela passou a sentir mais falta ainda da sua mãe. Então ela, com a sua irmã, decidiram jogar tabuleiro Ouija para tentar se comunicar com sua mãe. Na mesma noite do jogo, elas começaram a escutar murros na parede. Então elas estavam achando que era a mãe delas tentando fazer contato. Mas depois de um tempo, elas começaram a achar que poderia ser algo mais perigoso, como um espírito maligno. No dia seguinte, elas encontraram mensagens escritas nas paredes da casa. E estava escrito: "Estou no seu quarto, venha me encontrar". E a outra mensagem dizia: "Case comigo". Annie estava achando aquilo muito estranho. As duas irmãs começaram a reparar que os objetos estavam trocando de lugar sem que ninguém tivesse por ali para movê-los. Elas contaram tudo pro pai delas, que se chama Brian. Só que ele não acreditou em nada, achou que elas estavam imaginando aquelas coisas e que elas estavam muito abaladas por causa da perda da mãe. A situação só estava piorando. A Annie já não conseguia mais dormir, ela estava exausta e as duas irmãs continuavam sendo atormentadas, até que elas não aguentaram e fugiram para a casa do vizinho. O vizinho ligou pro pai delas, informou o que estava acontecendo e quando o Brian chegou do trabalho, ele decidiu entrar na casa sozinho para ver o que estava acontecendo ali dentro. Quando ele abriu a porta, ele encontrou a casa de pernas pro ar e viu uma pessoa de baixa estatura que estava usando as roupas da esposa dele e estava usando uma peruca loira. Então ele ficou muito assustado, ligou para a polícia, mas no primeiro momento que os policiais entraram na casa e procuraram essa pessoa, eles não encontraram ninguém. Só que um policial percebeu que tinha um espaço entre a parede
parede em um armário embutido. Quando ele puxou o armário para afastar da parede, ele encontrou Daniel agachado em um espaço dentro da parede. A investigação mostrou que Daniel estava vivendo naquele espaço há semanas e ele até cavou alguns buracos na parede para poder vigiar a família. Daniel foi detido pelos policiais e foi levado em custódia. E finalmente o pesadelo daquela família tinha acabado. Daniel ficou pouco tempo no centro de detenção juvenil. Ele saiu em outubro de 1987 e já no início de dezembro ele invadiu uma casa que ficava a poucos metros da casa dele, onde morava Priscila, que estava grávida e tinha 33 anos na época, seus 2 filhos, um de 5 e outro de 7 anos, e o seu marido. O marido de Priscila estava trabalhando e ao invadir a casa, Daniel abusou sexualmente de Priscila e depois atirou 2 vezes nela, deixando ela de bruços, deitada no colchão. Depois ele foi atrás dos filhos dela e afogou cada um em uma banheira diferente. Ao chegar na casa de Priscila, os policiais já desconfiavam de Daniel, porque eles sabiam que Daniel estava solto e que ele morava ali perto. Então os policiais começaram a procurá-lo e encontraram ele cerca de 2 dias depois. Então, gente, mesmo com esse triplo homicídio brutal e chocante, o que fez com que Daniel ganhasse notoriedade foi justamente o crime de invasão que ele cometeu anteriormente e não deixou ninguém morto. Em 1988, um ano depois, Daniel foi condenado a 3 penas de prisão perpétua. O juiz ainda disse que algumas pessoas achavam que Daniel deveria receber a mesma pena que ele aplicou às suas 3 vítimas, que seria a pena de morte, mas que por não haver a pena de morte em Massachusetts, essa era a pena mais severa que ele poderia impor a Daniel. Desde que foi preso, ele não mostrou nenhum arrependimento pelos crimes que cometeu. Durante a minha pesquisa, eu encontrei que em 2013, Daniel processou o estado de Massachusetts porque supostamente eles negaram a Daniel o direito dele praticar a religião Wicca. Daniel alegou que ele era um Wicca devoto e que o estado negou lhe oferecer 30 óleos essenciais e 26 ervas que eram necessários para ele poder praticar os seus rituais. Ele alega também que o Estado negou sangue de dragão, ópio negro e madressilva, que é uma planta nativa da Ásia. Ele alegou que precisava disso tudo para afastar as coisas ruins e se conectar com algumas deusas. Os próprios praticantes de Wicca da região alegaram que todos os materiais pedidos por Daniel eram totalmente desnecessários. E um líder Wicca afirmou que às vezes a religião atrai pessoas doidas, referindo-se a Daniel. Em 2017, Daniel tentou pedir liberdade condicional, mas ao passar por um psiquiatra, ficou claro que ele não tinha se arrependido dos crimes que cometeu. Então o juiz negou qualquer possibilidade de liberdade condicional para ele. Em 2019, Daniel pediu liberdade condicional novamente, porque tinha acontecido algumas mudanças nas sentenças de jovens que haviam sido condenados à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Então, como alguns criminosos estavam conseguindo, ele resolveu pedir também. Além disso, os advogados de Daniel também estavam baseando esse pedido de liberdade condicional em uma mudança que tinha acontecido na legislação no ano de 2017, mas o juiz negou novamente o pedido. Então, galera, esse foi o vídeo de hoje. Deixem nos comentários o que vocês acharam disso tudo, porque eu vou adorar ler e interagir com vocês. Lembrando que nós temos vídeos aqui no canal, terça e quinta, às 3 da tarde. Então eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!